Então, às vezes, você pode ter uma irmã que foi ensinada, que aprendeu no sistema familiar dela, o sistema de origem, né, enquanto ela era criança lá com os pais, ela aprendeu a ter raiva, ela aprendeu a agir com raiva em todas as situações. Isso. Veja, estou falando do sistêmico e eu acredito até que dá para aprofundar mais falando sobre epigenética, mas vamos falar do sistêmico. Certo. Então, assim, a família dela, a forma com que os pais se comportavam, de repente ela tinha uma mãe muito agressiva, uma mãe muito nervosa, muito brava, que gritava muito. Nós já estamos trazendo as origens. E estamos trazendo as origens. Transtorno, questão sistêmica. Isso, porque assim, ó, qual que é o nosso objetivo? Ajudar a mulher cristã a encontrar a origem do sofrimento emocional e resolver. Isso. Se você clicar lá no nosso Instagram, lá no link na bio, vai estar isso lá. O nosso objetivo é esse, é combater a origem. Não é só ficar falando, faz isso, né, pronto, acabou, não. É na origem. Então, assim, pode ser que ela aprendeu com a mãe. A mãe era muito nervosa, a mãe era muito brava. Então, foi o modelo que ela aprendeu. Veja, não é espiritual. É sistêmico, foi no sistema familiar. E eu vou te falar uma coisa, para desaprender depois, meu amigo, eu sou terapeuta, dá um trabalho, viu? Às vezes, a irmã nunca se livra disso, amor. Sabe por quê? Porque assim, ó, é o modelo. Então, assim, naturalmente, aconteceu alguma coisa, bah, já explode. Só que ela luta com isso. Ela fala, não, eu sou cristã, eu vou lutar contra isso, eu não quero ser assim. Mas aí a gente vai sondar a história, a mãe era assim. E aí, quando vai aprofundando, a avó era assim. E aí, se a gente cavoca mais... É cavoca que fala? Sei escava, lá. Busca, escava, quando acha, você escava. A bisavó era assim. Então, assim, ó, vai de geração em geração. Vai passando de... Então, assim, é comportamental. Muitas mulheres sofrem de explosões de raiva por consequências, por causas sistêmicas, lá na origem. Dá para se livrar? Claro que dá. Nós somos seres humanos, a gente pode mudar, né? Nós somos adaptáveis, somos resilientes, mas muitas têm dificuldade. Não é fácil assim, falar que é espiritual, não muda, não é fácil assim, não. Não é. Eu vou trazer o seguinte, vamos trazer a nível de como que funciona, para você entender essa questão sistêmica que o Vini trouxe, que é tão importante, que é muito importante. Sim. Se é que é um dos fatores mais importantes, é a raiz mesmo. É a raiz, tá lá. Nenhuma mulher é explosiva porque ela acordou. Não, nasceu assim. Não nasce assim. Você aprendeu a ser assim. Você aprendeu, na verdade, a não controlar os impulsos de raiva. Eu vou te explicar como funciona isso. Eu acompanhei uma mulher em que ela era extremamente agressiva com o marido. Tacava coisa no marido, xingava esse homem, ela só não bateu em vias de fato, mas o fato é, se ela não se controlasse, ela ia fazer uma agressão, ela ia cometer uma violência contra o marido, uma violência doméstica. Estamos falando de mulheres, né? Muitas mulheres cometem violência doméstica. É que o homem não denuncia porque o homem, enfim, né, tem vergonha, não é fácil. E hoje é uma proteção muito grande que tem que ter mesmo com a mulher, mas a gente tem que entender que não é só a mulher que o ser humano é pecador, né? Na verdade, não é só a mulher que é ali o objeto da violência, da raiva, mas o homem também. Também é. Mas vamos lá. Como essa mulher, vamos estudar a história, porque se eu falo, ela só tem uma raiva descontrolada, dá um remedinho, não funciona. Não resolve. Tem que entender que, por que vive nessa raiva? Tem um conflito emocional não resolvido, primeiro ponto. Só que vamos entender a história dessa mulher? Eu vou trazer o bisavô. O bisavô dela era um assassino. Gente, eu não estou falando de maldição hereditária, por favor. Nossa, não maldição hereditária são demônios que acompanham, ok, você repreende e vai embora. Só que, mas aprendizado no cérebro não é demônio, é cérebro que aprende, eu vou te explicar como funciona isso. Essa mulher, o bisavô, ele era assassino. Lá no Nordeste. Então, o bisavô e todos os irmãos. Só que ele mudou de vida, mas muito agressivo, batia muito na bisavó dessa paciente, né, dessa minha cliente, e só que os irmãos continuaram no caminho de serem assassinos de aluguel. Então, toda a família era, né, assassina. Eram pessoas extremamente raivosas e eles colocavam muito medo na população. Ninguém mexia ali com eles, tá? Bom, pois bem, ele teve filhos, que veio, então, dentre esses filhos, a avó. A avó, dessa paciente, veja como é que essa mulher funcionava. Então a gente começou nos bisavós. Agora estamos na avó dessa paciente aí. A avó dela era uma mulher que, esse bisavô ensinou todos os filhos a lutarem capoeira, para descer, né? Para se protegerem. E para machucar, para defender as terras, porque eles estavam... Nossa, era uma época... Era uma época difícil. Então, se você não soubesse de fazer autodefesa, não soubesse se defender, não ter uma luta, você era roubado. Verdade.
Ele ensinou todos os filhos, inclusive as mulheres, lutavam capoeira, mexiam com armas e conseguiam mobilizar bem facões. Essa mulher era tão brava, a avó, muito parecida com o vô, ó só ali o aprendizado do cérebro, com o pai, o né? bisavô, no caso. Que é o pai dela, né? Que é o bisavô dessa cliente. Ela, muito parecida com o pai, a avó, ela aprendeu como funcionam os relacionamentos. Zero paciência. Se você vier, eu sempre vou te ver como uma ameaça, eu ataco explosões de raiva e te machuco. Ela pegava a cobra com a mão e jogava. Era uma mulher que realmente ela não era uma mulher medrosa, mas era uma mulher que vivia com raiva. Ela cometia violência doméstica contra o pai dessa cliente. Contra o próprio pai. Contra o pai, o filho no caso, né? Que é o pai da cliente. Então essa avó, ela batia muito no seu filho, que era o pai da cliente. Avançou a próxima geração. Eu avancei para a próxima geração. Tá bom, então, okay. Ela era uma mulher que cometia violência doméstica, igual ela via com o seu pai, que era o bisavô, fazia com a avó, batia na mulher. Ela batia muito nos filhos, batia de machucar, de deixar os meninos cortados, dos filhos precisarem fugir e ficar dias no mato, porque se voltasse, ela só faltava matar. Ok. Um dia, essa avó, muito brava, com um homem que passou os limites da terra lá, que eu não sei como que aconteceu, isso segundo o relato da cliente. Essa avó pegou um facão e começou a lutar com o homem. O homem quebrou a mão do soco que deu nela, diz que ela entrou numa explosão de raiva, que ela cortou com um facão, tirou a calota craniana do homem. Ela foi presa. Só que tem um detalhe. Antigamente, eles conheciam os delegados, o delegado falou, ô fulana, não faz mais isso não, o homem está lá em estado grave. Esse homem sobreviveu, graças a Deus. Só que o que acontece? Ela foi solta, entretanto, ela nunca procurou ajuda, porque naquela época, uma pessoa simples daquele jeito. Sim, não tinha a ciência da psicologia, né? Não era acessível a todas as pessoas, inclusive as pessoas mais humildes. O que aconteceu? Levou a vida dela. Teve um dia que ela pegou uma mulher que mexeu com a sogra dela, que vivia perturbando a sogra, quebrou os dentes dessa mulher. A avó era uma mulher extremamente violenta, explosiva, igual o seu pai, que é o bisavô da cliente. Vamos agora para o pai, vamos agora para a terceira geração, que é o pai da cliente. Que é o pai da cliente. Essa avó tem filhos, esse pai... Veja que o legado de agressividade vem passando. Vem passando, dessas raivas, dessas explosões de raiva. Ele era uma pessoa, tá vivo ainda, extremamente explosivo. Só que ele não era tanto quanto o bisavô, o avô, e nem quanto a mãe. Ele era um pouco mais controlado, mas ainda assim muito bravo, muito agressivo. A herança transgeracional veio com ele, Veio com ele. Um pouco amenizada, mas veio. E o que acontece com essa? Agora você me diz, você agora acha... vamos chegar na paciente. Vamos chegar na cliente, na quarta geração. A Dulce, eu só oro. E lembrando que essa paciente é cristã. Crente em Jesus. É crente, ok. Só ora. Ela fez campanha, fez jejum. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia do que essa mulher fez. Tudo. Não conseguia melhorar. Você busca história. Olha como que ela aprendeu com o cérebro. Aí você vai me dizer, Dulce, então isso é uma maldição hereditária. Não, porque o cérebro da criança, ele está esperando aprender como se relacionar. O nosso cérebro é feito para relacionamento. Você sabia disso? O que acontece? Quando ela observa o pai, ela vê o pai com explosões de ira. O que ela aprende no seu cérebrozinho quando bebezinha? Todo relacionamento entre marido e mulher, entre pessoas, tem que ter explosões de raiva. Ela aprende a ter explosão de raiva. Não é demônio. É um cérebro aprendido. O cérebro aprendeu, se moldou daquela forma. E se fosse demônio, quando essa cliente se convertesse, o demônio teria que sair. Teria que sair. E nós estamos falando de uma irmã que já passou por encontro, que já liderou em encontro. Gente, a gente sabe o que a gente está falando. A gente sabe, gente. Mas é uma luta difícil. Sabe por quê? Porque está dentro de você, é um padrão aprendido. Agora, é claro que nós não estamos validando essa agressividade exacerbada. Não. Nós não estamos validando. Estamos explicando a origem. Estamos explicando a origem e estamos explicando que não é fácil assim. Ora lá no seu quarto ajoelhado e pronto, acabou que sai. Não vai sair. E se você não tem consciência disso, você cria uma realidade deturpada na sua cabeça e vai discipular mulheres de forma errada, vai ministrar numa igreja, vai ministrar errado, vai compreender questões emocionais de forma errada. E se você tem filho, seu filho vai compreender errado. Aí fica um emaranhamento, sabe? E aí nós temos uma gama de livros que explicam sobre o assunto, mas a gente não lê,
nós temos profissionais falando sobre, mas a gente não vai atrás. E aí a gente trata o problema de forma errada. E aí, consequentemente, pessoas se afastam dos caminhos do Senhor. Ah, mas se afastou dos caminhos do Senhor porque quis. Tudo bem, tem os fracos na fé aí. Vai fazer o quê? Se tem os fracos na fé que convivem conosco, a gente tem que zelar por eles também. Ainda mais nós estamos em posição de liderança. Então, assim, quanto mais nós nos preparamos, quanto mais nós buscamos o conhecimento, e a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, e agora eu vou aplicar esse texto nessa live que nós estamos falando. Tem muitas pessoas que estão perecendo porque tem uma compreensão errada do que é a raiva. As explosões, né? As explosões. Então, assim, tem caso, olha, amor, tem caso que é espiritual, eu creio que tem. Eu creio que tem, e tem mesmo. Mas não são todos. Mas não são todos, e não é a maioria. Não é a maioria. Não. Principalmente dentro da igreja. Nós estamos falando de pessoas que nasceram de novo, gente. Vini, e é importante que quando essa mulher veio procurar ajuda, queridas do Instagram, travou. Gente, vem pro Instagram. Vem pro YouTube, o link está na bio, é só você vir para cá. Vem pro YouTube. O que eu quero trazer? Depois vamos ler os comentários aqui. Vamos, o que eu vou trazer? Essa mulher, ela veio procurar ajuda porque ela não conseguia mais lidar com o descontrole, porque ela começou a desenvolver depressão. Nossa, imagina o sofrimento dela. Ela não conseguia, ela estava já se divorciando do marido. Então, imagino. O marido aguenta? Imagina. Ninguém aguenta, né? Então, assim, ela estava já em desespero. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida se eu não conseguir me controlar. Então, o que foi trabalhado? Conflito emocional. Primeiro, por isso que eu estou dizendo, nós estamos aqui falando para vocês, irmãs, se você acha que tudo é espiritual, você perde o foco do problema. E aí você continua, e o diabo tá rindo da sua cara, porque você tá achando que é os demônios dele, e ele tá... que bom que você tá fazendo favor para mim, porque eu tenho tanta coisa para fazer aqui no mundo afora, você já me dá até uma ajuda. Quando você tira o foco do espiritual, você olha o problema dela não era espiritual. O problema dela era questões, conflitos emocionais, problema com o pai, sistêmico. Ela precisava ter um trabalho de desbloqueio que foi feito e de reprogramação, porque a sinapses... Reprogramação mental. Não é lavagem cerebral. Reprogramação mental é você adquirir agora um novo comportamento. Como eu deixo as explosões, é agora adquirir um comportamento saudável. Ela aprendeu. Dá trabalho, porque o teu cérebro só quer 3 coisinhas. Ele não quer ter trabalho para nada, ele não quer mudar. Ele só quer sexo, ele só quer comida e ele só quer dormir, porque ele só quer o prazer. O seu cérebro, de todo mundo. O meu também. Todo mundo. Então, para você mudar, por isso que as mulheres falam, Dulce, é muito difícil, essa cliente disse, é quase impossível deixar de ser explosiva. A gente sabe que é mesmo. É difícil. Mas por quê? Porque o cérebro ele não quer ter trabalho. Acostumou. E ela tem traumas, porque observar o pai com o comportamento com a mãe ficou traumatizante para ela. Então, esses traumas precisaram ser ressignificados. Ela precisou aprender a como fazer novas conexões cerebrais, que aí tem técnicas específicas para isso. Ela, então, conseguiu se ajustar. Vamos trazer o resumo dessa mulher? Isso, vamos falar como ela está hoje. As irmãs querem saber. Que fim dessa mulher? Eu também estou querendo agora. Viu? Ele acompanha os casos todos aqui, né? Nós trabalhamos juntos. Essa mulher conseguiu se ressignificar, restaurar o casamento, agora consegue ter controle, não vive mais de explosões, porque ela aprendeu a ter consciência, ela sabe que não é mais espiritual, ela sabe que o diabo tem o seu lugar, só que ela entende que antes de ter uma explosão, ela respira, porque quando você tem explosão de raiva, você respira assim, ó. Não oxigena o cérebro. Ela aprendeu isso? Quer melhorar as explosões? Quando você estiver a ponto de explodir, oxigena. Respira fundo, porque aí o cérebro faz o quê? E se concentra na respiração. Você oxigena o seu cérebro e aí você começa a pensar e controlar essas crises. Ela aprendeu e ela entendeu, ela resolveu o problema com o pai, ela resolveu o problema com a mãe, ela conseguiu resolver o problema com o marido, que não era o marido o problema como ela achava. Ela conseguiu se reorganizar, ressignificou o trauma, ela teve consciência do que despertava a raiva, aprendeu a ter consciência, por isso que hoje ela tem controle. Hoje ela ensina pessoas, mulheres, homens, famílias, a como gerenciar agora a raiva. Dulce, eu sou uma mulher explosiva, não sei qual é o meu propósito de vida. Se você é uma mulher que sofre muito com explosões de raiva, acredite que o teu propósito está relacionado a essa tua dor. Isso. Você vai ressignificá-la e acredite que Deus vai te usar.
Mas desde que você não fique achando que é só demônio. Você tem que trabalhar para aprender a ter esse controle e saber qual é a raiz. Ok.